Boa tarde, gente. Já temos quórum, podemos começar a nossa 7ª reunião extraordinária da congregação. Aqui nessa sala, eu peço desculpas a vocês, a gente tem tido eventos no auditório, o que tem nos obrigado a passear pelo IMEC, né? É a congregação itinerante do Instituto. E sempre que a gente sai do auditório e vai para uma sala, o ambiente fica mais bagunçado. Na última reunião que nós fizemos lá na sala 121, eu acho que tivemos um ambiente bem mais confuso, inclusive porque o assunto era mais difícil, né? Vamos ver se hoje conseguimos, nessa sala diferente, ter uma reunião tranquila. Eu vou começar com os informes, vou justificar as ausências da Nancy, que está afastada e está sendo substituída pelo Lucas, não está aqui. O Serguei está sendo substituído pela Mariana, que está aqui, e o Paulo Rufino e a Márcia Ruggiero estão sendo substituídos pelo Alberto. Eles não puderam estar presentes, o Paulo Rufino que está em aula, a Márcia está numa consulta médica. Bom, eu tenho 2 assuntos a tratar com vocês no expediente. O primeiro assunto é a certificação do IMEC. A certificação é um documento que é produzido e que é produzido nas unidades todas da Unicamp e que descreve como são distribuídas as vagas de funcionários entre os órgãos e quais são as atribuições dos órgãos que compõem as unidades as pró-reitorias, da reitoria, assim por diante. Então, a certificação do documento fornece essas informações. Foi aprovado no Consul, recentemente, a obrigatoriedade de que as unidades de ensino e pesquisa façam em 180 dias uma revisão da sua certificação. Vou ler aqui quais são os objetivos. Com o objetivo de simplificar e aglutinar as atividades meio e administrativas, com vistas à redução dos níveis hierárquicos e aumento da eficiência e eficácia dos processos. Então, todas as unidades de ensino e pesquisa da Unicamp, o IMEC incluído, terão 80 dias a contar da data de emissão dessa deliberação Consul 23 de 2017. Qual é o nosso prazo, gente? 9 de abril, né? É abril, só que... Eu vou passar a palavra para a Amélia, porque a Amélia e a Luciana estiveram na segunda passada numa reunião com a Marisa, na qual esse assunto foi tratado, né? Amélia, você quer fazer umas observações? Então, as unidades vai ser diferente do setor lá da reitoria, eles também estão se certificando, e o nosso prazo é um pouco maior, que vai até abril. Se eu não me engano, era final de abril, só que a gente já pediu mais um mês, porque tendo em vista que temos Natal, férias e tudo, a gente pediu mais um mês, mas tem que realmente ser feita a recertificação. E a palavra-chave da professora Marisa Pecu era simplesmente enxugar. A recertificação não é uma recertificação nesse momento para aumentar o quadro, e sim para haver um enxugamento e uma melhora nos procedimentos de tal forma que o quadro possa ser bem enxugado. Então é isso que a gente vai tentar fazer nesses próximos 6 meses. Obrigado. Então, vamos acompanhar e vamos ter que contar com a colaboração, é claro, de vários funcionários, mas também de professores. Eu ia fazer a maldade de dizer que membros da congregação indicados nessa reunião, só para ver as pessoas saindo lentamente da sala, mas é brincadeira. Nós precisaremos da contribuição de alguns professores e eu vou ter que pedir ajuda aí aos chefes de departamento, mas para indicar esses professores dispostos a participar da recertificação do IMEC. A gente pode participar da recertificação de outras unidades? Não. Infelizmente não. A não ser que essa outra unidade te convide. Justiça seja feita, o IMEC é uma das unidades mais enxutas da universidade. É uma das... Ele quer enxugar ela. Oi? Ele quer enxugar ela. Exato. Então, eu compreendo a proposta do Marcelo, que de fato
há unidades que estão mais necessitadas de um enxugamento do que o IMEC. Aqui nós teremos grande dificuldade em fazer. Bom, enfim, isso é um assunto para os próximos 6 meses. Deixa eu passar o segundo e último informe que eu tenho no expediente. Recentemente, o GT Ingresso 2019, comandado pelo professor José Alves da Conveste, divulgou a sua proposta de deliberação Consul a ser discutida na CCG e no Consul num futuro próximo, ainda nesse mês de novembro. Essa proposta foi apresentada na Câmara Deliberativa da Conveste hoje. Ainda não sei qual foi a recepção, não conversei com ninguém que esteve lá para saber qual foi a recepção à proposta do GT. O GT divulgou muito recentemente, e aí o Ricardo Miranda me passou, a proposta que ele tem, que está aqui, eu não vou conseguir mostrar em detalhes para vocês, estou só mostrando que existe. Eles divulgaram a proposta de deliberação Consul, eles divulgaram um algoritmo. Eles divulgaram um algoritmo nos moldes daquele que nós propusemos, não é o algoritmo que nós propusemos, algumas etapas não são iguais, mas seguindo os moldes daquele que nós propusemos, e eles divulgaram uma longa lista com todos os documentos aprovados nas congregações das 24 unidades da Unidade. Esse material todo está disponível era melhor sair logo, porque eu não sei o que ia aparecer. Esse material está disponível aqui na página principal do IMEC, nesse canto direito, onde aparece o cronograma interno da discussão da política de ingresso. Aí então tem aqui a proposta final do GT, que era aquela que eu estava mostrando, o algoritmo do GT, as propostas encaminhadas pelas 24 unidades, isso é um arquivo de 60 e muitas páginas, e isso daqui que é uma tabelinha que resume as propostas das unidades. Então tem separado por tópico, cotas, Olimpíadas, vestibular indígena, SISU, etc., uma lista de propostas e as unidades que fizeram a proposta específica. Eu ia me gabar aqui de ter feito isso, mas eu não posso, porque a Amélia e a Luciana sabem que quem fez essa tabelinha foi a Thalita. Ela passou ontem o dia inteiro montando essa tabela. Mas se vocês quiserem então dar uma olhada num resumo do que foi proposto pelas unidades todas, está aqui. E dessa lista aqui, o que foi aceito pelo GT é o que aparece, talvez vocês não consigam ver direito, é o que aparece em negrito, itens em negrito aqui. Esses foram aceitos, os outros não foram. Se vocês quiserem conferir a proposta do GT, está tudo aqui, na página principal do IMEC, há um link para isso. Vocês podem acompanhar. Eu queria mostrar aqui para vocês rapidamente o que aconteceu com as propostas do IMEC. Nós tivemos muitas propostas recusadas e poucas propostas aceitas, o que também não nos distingue das outras unidades, porque isso aconteceu com a maior parte das propostas. A maior parte foi recusada e umas poucas foram aceitas. As que foram aceitas são aquelas que não mudam em nada a essência da proposta do GT, e as que foram recusadas são todas aquelas que mudam algum detalhe que foi visto como essencial pelo GT. Então, vou mostrar duas transparências rápidas aqui para explicar para vocês o que foi recusado. Com relação ao SISU, por exemplo, foi recusada a substituição do SISU pelo Enem, a destinação de 5% das vagas à ampla concorrência no Enem e a convocação de candidatos à lista de espera. Naturalmente, assim, é menos importante que os outros, mas convocar candidatos, não convocar candidatos da lista de espera significa que os alunos do Enem, do SISU, terão uma única chance de entrar no Unicamp. Eles vão atirar uma vez e, se não der certo, eles não terão uma segunda opção via SISU. É tudo um pouco preocupante, porque
Quer dizer, a combinação daquela divisão das vagas, aquela compartimentalização das vagas, combinada com a não convocação de candidatos da lista de espera, nos traz um pouco mais de preocupação. Com relação ao vestibular, as mudanças que não foram aceitas são a convocação de candidato da segunda opção, caso não se atinja 25% das vagas com os alunos, 25% das vagas de cotistas com alunos da primeira opção. Então ficou faltando dizer aqui que é 25% das vagas destinadas a cotas étnico-raciais. E o outro item que não foi aceito foi manter aquele overbooking das vagas das Olimpíadas e do vestibular indígena até a segunda chamada do vestibular. E, finalmente, uma proposta, nós tínhamos feito uma proposta de que fossem analisadas as políticas de permanência que serão adotadas, analisar os custos, analisar o impacto das políticas de permanência que ficariam vinculadas a esse novo processo de seleção, e em lugar de analisar o impacto dessas políticas, o que o GT propôs foi algo bem diferente, que é assegurar a permanência. Então, o GT está sugerindo que se aprove, que o Consul aprove a necessidade de assegurar a permanência, que é exatamente o oposto do que nós havíamos discutido, tá certo? Dentre as propostas que foram aceitas pelo GT, temos apenas duas que são propostas absolutamente não centrais. Uma interessante, que é usar a nota do Enem, além do histórico escolar do ensino médio, na classificação dos candidatos às vagas de Olimpíadas. E a segunda é aceitar a premiação de Olimpíadas dos últimos 3 anos. O GT propunha dos últimos 2 anos. O ano dos últimos 2 anos significa o ano do edital e o ano anterior. E agora eles aceitam o ano do edital e os 2 anos anteriores. Na prática, o aluno que fizer a Olimpíada a partir do primeiro ano do o aluno que fizer a Olimpíada no primeiro ano, as Olimpíadas... Ele já consegue contar. Isso. Só contam as Olimpíadas do ensino médio. Sim. Então, o aluno, se ele no primeiro ano do ensino médio... Se ele no primeiro ano do ensino médio for premiado em Olimpíada, ele pode se candidatar a uma vaga de olímpica. É isso. Na verdade, o Marcelo Filler bem lembrou, um dos problemas de aceitar só a Olimpíada do ano do edital e do ano anterior é que algumas Olimpíadas não divulgam a tempo o resultado. Então pode ser que a pessoa seja premiada no 3º ano do ensino médio, mas só fique sabendo disso depois de encerrado o processo de seleção, a inscrição no vestibular da Unicamp. E aí então essa Olimpíada não seria considerada. Ok, meus senhores, eu apresentei isso aqui para vocês por um motivo simples. Primeiro, para deixá-los a par disso e para lembrar que todas essas informações estão aqui no site do IMEC, mas também para que nós acertemos o que faremos na semana que vem. Nós temos no nosso cronograma, que está aqui, uma previsão de realização de uma reunião extraordinária da congregação no dia 16 de novembro, próxima quinta-feira. Se vocês julgarem que nós devemos reafirmar todas as propostas que fizemos ao GT, devemos reafirmá-las nas instâncias seguintes, CCG e Consul, então talvez não precisemos nos reunir novamente na semana que vem. Se vocês, por outro lado, julgarem conveniente que nós discutamos esse assunto com calma, e se vocês quiserem dar uma lida nas propostas de todas as unidades e eventualmente reformular a proposta do IMEC, marcamos uma reunião na quinta-feira da semana que vem. Queria saber de vocês qual é a opinião sobre esse assunto. Vou começar com o Marcelo Filler, que é o coordenador de ensino do IMEC. Não sei se você... Hoje eu conversei com os coordenadores saindo da conversa e
o debate na conversa foi absolutamente insonso. Eu fiquei surpreso de ver eles aqui por volta de 10 e 15. A reunião começou às 9, às 10 e 15, 10 e meia. 10 e 15, 10 e meia já tinha terminado a reunião, todo mundo esperava que fosse se alongar mais. Na realidade, também o grupo de trabalho. Na verdade, o grupo de trabalho também, ele não senta. O grupo de trabalho ele também não se aprofundou no debate das respostas que vieram das unidades. Inclusive questão de falta de tempo, algumas coisas que são pequenos problemas técnicos comuns foram corrigidos, e o resto não foi propriamente debatido. Tá certo? Eles fizeram um levantamento, quantas pessoas apoiaram Enem em vez de SISU, por exemplo. Mas essas coisas, não dá para pensar nisso como um voto, porque as coisas não estavam em pauta. Tá certo? Em particular, a sensação que ficou é que essa reunião era serve para semear, para pegar essas questões e levar para as unidades. Tá certo? Então, o Ricardo Miranda falou exatamente com essa sugestão de levar para especificamente essa coisa do Enem substituir o SISU. Tá certo? E assim, eventualmente o que se semeou ali vai poder se colher no Conselho Universitário. Tá? Assim, não tem expectativas que na reunião da CCG semana que vem também tenha mudanças muito significativas, mas acho que vai ser mais uma etapa eventualmente para amadurecer algumas mudanças pontuais no Conselho Universitário. Completando isso que o Marcelo disse, eu queria só mencionar uma outra coisa. Nós dois fomos a Conveste levar a proposta do INEC na sexta-feira, não essa passada, anterior, né, Marcelo? E o José Alves nos dizia exatamente isso, que o prazo que o GT tinha para revisar as propostas de 24 unidades era pequeniníssimo, e que eles não teriam tempo ou condições e ainda tinha um feriado no meio, né? A semana ainda era curta. Então eles não teriam condições de se aprofundar na discussão de todas as propostas das 24 unidades. Então que eles fariam essa compilação, que é simplesmente gerar um PDF de 60 e tantas páginas com isso. Eles leram as propostas todas, eles pensaram, como o Marcelo disse, aqueles pequenos ajustes, alguns deles bastante importantes. O IC fez uma proposta importante, por exemplo, para a seleção de alunos na segunda fase, porque a gente tem um grupo de vagas de ampla concorrência e um grupo de vagas reservado às cotas. Então, ninguém tinha discutido, por exemplo, como selecionar vagas da primeira para a segunda fase para contemplar esses dois subgrupos aí. E o IC fez uma proposta: olha, é necessário que o número de candidatos por vaga para cotas e o número de candidatos por vaga para ampla concorrência em separado sejam similares. Porque se você faz uma seleção para a segunda fase e não faz essa separação, você acaba reduzindo, talvez... Oi? Você pode reduzir o universo de candidatos para as vagas destinadas às cotas. Então, esse tipo de correção que foi feita pelo IC, por exemplo, a gente percebe claramente no documento final do GT, que o GT incorporou isso. E outras pequenas alterações, como as que nós propusemos e foram aceitas, né, que são pequenas e que o GT aceitou. Mas as propostas mais polêmicas e que não contavam com um amplo apoio das unidades, que devem ser todas, na verdade, não. Se você olha aqui, a proposta que mais teve apoio foi de 5 unidades, de 4 unidades. Eu acho que foi que não existia proposta. Isso. 4 ou 5 sugeriram a mesma coisa. Exato. Posso fazer só um comentário sobre isso? Eu acho que teve uma coisa que eles acataram, que foi sugerido por algumas unidades, e que do jeito que está escrito é meio maluco quase, viu? É radical demais, que é garantia a permanência e tal. Tem que entender um pouco o que vai dizer garantia a permanência. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter bolsa para todo mundo, que a gente vai ter moradia para todo mundo, que a gente vai ter aula extra se o cara não estiver conseguindo passar em cálculo. Eles explicam isso.
Eu vou mostrar aqui para Me vocês. assustou um pouco a palavra garantir a permanência. Aquilo ali, vejam, eu fiz um resumo em uma frase, né? Mas eu mostrar que não foram só coisas inócuas, foram coisas, na verdade, complexas que eles acataram. Eles não acataram as outras porque não acharam que era um consenso dentro do GT, provavelmente. E garantir a permanência. Coibir fraudes também é uma questão. Coibir fraudes, vai ter aquele grupo responsável pela coação Por à fraude. definição de raça. Existe. Vai ter troca. Aqui, ó. Paulo, o artigo 15 é o que trata desse assunto, tá? Vou tirar o destaque. Eu acho que tem até que para. Eu não tinha tentado a isso. Tem. Por exemplo, que assegure o desempenho acadêmico, isso aqui não existe. Não existe projeto que assegure o desempenho acadêmico. Tá bom. Isso é uma inconsistência. Não, mas isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é uma coisa muito séria. Tá. Porque sobra pra gente. Exatamente. Gente, eu vou passar a palavra para o Alberto. A Luciana está controlando, Luciana? O Alberto? É o primeiro que levantou. Tá bom, ótimo. Alberto. Só uma questão prática, eu não entendi exatamente o que a gente está discutindo. Não, nós estamos fazendo só algumas apreciações sobre esse documento, mas na verdade o que nós precisamos fazer de fato é decidir se realizaremos uma reunião na quinta-feira de semana que Pois vem. aí eu pergunto, essa reunião é para quê? É para discutir isso? Exclusivamente para discutir a última proposta do GT e quais serão as propostas que o IMEC encaminhará daqui por diante. Isso é uma rediscussão. Uma rediscussão à luz agora do documento recém-aprovado pelo GT. Na necessidade de modificar. E das propostas, desculpa, Marcelo Terra lembrou bem, e das propostas que foram encaminhadas pelas demais unidades. Mas a ideia é que a congregação da semana que vem pode fazer uma nova proposta do IMEC? Pode fazer uma nova proposta. Essa nova proposta é a que eu pessoalmente levarei ao Consul e, havendo tempo, os nossos representantes na CCG não haverá tempo. Então, essa é a proposta que eu levarei ao Consul. Desculpa, eu acho que era o Pedro. Pedro. Não, foi respondido pela última. Tá. Vocês acham... o nosso cronograma previa essa reunião. Então, a minha intenção era mantê-la. Agora, se vocês acharem que ela não é necessária, porque vocês acham que a gente deve reafirmar as propostas que fizemos, podemos suspendê-la. Eu estou fazendo essa pergunta porque nós tivemos uma congregação, um feriado. A congregação de hoje teremos uma na semana que vem, né? A maratona das congregações do INEC. Então eu quero saber se vocês aguentam mais uma rodada. Na próxima congregação, a minha posição é manter a decisão que o IMEC já tomou, já discutiu, certo? Agora, eu também não sou contra que convoque a congregação, certo? Se quiser convocar a congregação, mas eu estou adiantando que eu não vejo nenhum fato novo que justifique mudar o que foi feito. É informação só. Em função dessa, existe alguma articulação entre as áreas exatas e tecnológicas, por exemplo, para aumentar o número de vagas de livre concorrência no vestibular? Eu confesso a vocês que eu tentei marcar uma reunião de diretores da área de ciências exatas e engenharia. Essa reunião foi marcada para terça-feira, anteontem. Aí nós tivemos um Consul extraordinário e a alteração do horário da SEC da CAD, eu resolvi cancelar. Tentei remarcar e aí não tive sucesso. Então, em função dessa reunião do Consul de terça-feira passada, 2 dias atrás, a reunião que nós teríamos para fazer algum tipo de articulação entre unidades de ciências exatas e engenharias foi cancelada. Assim, não haverá. Não está tendo e não haverá. Não está tendo a reunião.
está tendo algum tipo de Não. articulação mais, Então, um pouco mais pontual. Isso, está havendo conversa, nós estamos mantendo algumas conversas entre os diretores, inclusive, mas não está havendo a articulação, eu entendi no sentido da Sueli, é uma grande articulação que Não, envolve... eu acho que mesmo a articulação pequena faz sentido, isso torna a reunião próxima com mais sentido, porque, obviamente, uma coisa foi o que a gente decidiu, baseado num pressuposto que não foi o que ocorreu, né? Que o GT olharia com mais cuidado as coisas, incorporaria mais coisas, e não foi o que ocorreu. A informação que eu tenho é que a elétrica também aprovou aprovou a ampliação do acesso, inclusive de uma forma muito mais ampla que a gente propôs, que é de até 40% de acesso, até 20% a mais. Vamos lá. Então vamos. Isso aqui foi o que eu comentei um pouquinho no começo da reunião. No site do IMEC se encontra essa tabelinha aqui, encontra também todas as propostas de todas as unidades. Com relação à destinação de vagas ampla concorrência, as propostas de mudança, são todas a área de ciências exatas, são as seguintes. O IMEC propõe ampliar em 5% as vagas, quer dizer, destinar 5% das vagas à ampla concorrência no SISU, o IC 10%, FT 15% e a FEEC até 20% a critério do curso. Sim. Até 20% Não, é exatamente a critério do curso. nesse ponto que se você chega numa proposta de algum consenso entre as unidades, tem muito mais chance no Consul de ter uma aprovação. Embora, se cada um vai com a sua proposta, a coisa pode ir lá enrolar. Eu acho que assim, seria interessante ter uma articulação para ter uma proposta conjunta, por exemplo, nesse item da ampla concorrência. Eu acho que é interessante ver que mais unidades apresentaram e aí o que seria uma coisa que seria um denominador comum entre essas unidades. Para a gente seria interessante saber, e o IMEC poderia daí respaldar uma coisa que seria um denominador comum. É certo isso, eu entendo essa sua proposta. Eu não senti nas outras unidades de ciências exatas e engenharias a mesma disposição de retirar, de transferir vagas do vestibular para o SISU. De qualquer forma, nem que seja para fazer uma proposta comum a essas 4 unidades, eu acho que encontrar um denominador dessas 4 certamente é possível. Seria muito interessante com uma coisa de mais força. E do que a informação também extraoficial lá de alguém que participou do GT, quer dizer, não foi de fato muito discutido no GT essa perspectiva de ampliar pelo SISU ou pelo Enem o acesso de livre concorrência, certo? Então, eu não sei nem se as outras unidades se atentaram para isso de maneira clara, se consideraram que essa seria uma possibilidade. Todas as unidades de ciências exatas e de engenharia estiveram no IMEC. Não, estou falando das outras, da universidade em geral. Essas consideraram, porque e essa proposta foi feita explicitamente, são 12, 14 unidades, não me lembro exatamente a quantidade, mas essas consideraram. Agora, as de ciências humanas e da área da saúde, aí eu não sei. Marcelo. Quer dizer o seguinte, independente da articulação, eu acho que chamar uma nova congregação se justificaria se houvesse mudanças de monta que justificassem o IMEC rediscutir o seu documento, tá certo? As mudanças eu acho que as mudanças que tem não demandam uma nova reunião. Eu acho que a congregação confia plenamente no diretor para expressar as preocupações referentes a essas coisas. Eu não vejo necessidade de voltar a discutir o documento do IMEC que já foi discutido ou já foi pautado. Agora, se alguém tem alguma intenção de acrescentar pontos nesse documento à luz de novos dados, que faça uma proposta, que se propõe até segunda-feira, eu quero fazer para votar essa questão específica, desde que não sejam as questões que já foram votadas, tá certo? Questões que já foram votadas, tá certo? Tem coisas que ganhou, tem coisas que perdeu, etc. e tal. Mas eu não vejo nenhuma coisa de monta que o bom senso do diretor não possa
Desculpa, gente. Uma chancela da congregação não daria mais respaldo para o diretor? Não, sei. mas já tem a chancela da congregação. Não, eu digo, Há por quais exemplo, pontos de aqui, diferença? no item específico, lá de Mas- passar de 5 para outro Mas isso já valor. foi votado. Isso já foi Não, votado. não, foi votado, mas agora a gente está olhando isso sobre uma outra luz. Isso foi votado e a proposta do GT é a mesma. Não houve uma mudança na proposta que a gente tem que mudar. Tá certo? Articulação, dê liberdade para a pessoa articular. Tá certo? Você vai decidir que eu vou decidir por 7%, e daí o cara, não, eu não quero 7%, só aceito 18%. Articulação é outra coisa. Articulação é a parte da confiança que você tem na pessoa que está articulando. Não, Tá tem, certo? tem algo mais, por exemplo, na proposta da FEC, foi colocado que as unidades poderiam decidir. Isso é uma coisa que a gente Mas não isso colocou. não está na proposta do grupo do trabalho. A proposta Não, do eu estou grupo... falando do grupo de trabalho, a proposta do IMEC. Nós não deliberamos sobre propostas, sobre discussões de outras unidades. Mas não estou só colocando se chegar num consenso, a ideia é do consenso, só isso. Mas consenso com quem? Com os com outros? o grupo Isso das aqui pessoas. isso aqui tem que negociar. Não tem como você botar em você uma congregação para votar Depois. uma negociação que não existe. Que não vai ter esse consenso. Não vai ter. Gente, vou passar a palavra para o Felipe. Você deve não. Tá certo. Vou passar a palavra para o Felipe. Eu me sinto bem dividido, na real, sobre ter ou não ter a próxima congregação, até pela eficiência. Se a gente fosse realmente só perder tempo discutindo, e no final só for o GT só chegar e falar assim, não, a gente não quer nem saber da proposta do MEC, então nem chegar nessa uma discussão tão aprofundada quanto seria aqui, ou então até mesmo se, às vezes, a discussão que a gente for fazer aqui vai ser realmente tão aprofundada assim, até mesmo pelo desgaste do momento e tudo mais. Mas eu tenho a tendência a querer ter uma nova discussão, até porque tem aparentemente algumas propostas dos outros institutos que eu não estava sabendo, como você falou, são 64 páginas, não são? 64 páginas, e eu acho que eu gostaria de ter uma olhada e ter dado uma visão melhor sobre o que os outros institutos estão querendo, os outros institutos estão propondo, porque, querendo ou não, o que a gente propôs aqui é alguma coisa muito voltada para o IMEC, entende? Então, às vezes, uma proposta até mesmo um pouco mais voltada para a parte da Unicamp como um todo, tipo, tendo uma noção melhor sobre as necessidades dos institutos, seja uma coisa importante. Mas, de novo, naquele negócio sobre a eficiência disso mesmo, entende? E como isso seria retratado depois e tudo mais, não sei. Na real, Acho que eu vou fazer. Paulo. Eu queria propor uma coisa. Se não tivermos a próxima reunião, talvez valha a pena algum tipo de manifestação sobre o processo. Isso, Quer dizer, isso eu concordo. essa história de você falar para as congregações, a gente fazer o trabalho que a gente teve aqui, para a gente descobrir no final das contas que a única coisa que ia ser feita com aquilo é anexar tudo num PDF e mandar para o consumo, ou seja, que não haverá nenhuma discussão onde as pessoas podem, pelo menos por alguns dias, sentar e pensar, é péssimo. É assim que se faz, né? É assodado, é apressado. Parece que o único objetivo é aprovar isso agora para poder valer para o vestibular de não sei quando. Tem que tomar um certo cuidado, não é assim que se faz. Eu acho que o mínimo a gente, hoje, se a gente não for ter uma outra, a gente hoje tirar algum tipo de manifestação que fale, olha, desculpa gente, mas não era isso que a gente esperava, não foi para isso que a gente trabalhou, e o resultado final não vai ser bom, ou não vai ser ideal, perfeito, ótimo, sei lá qual a palavra, pela forma como o processo foi montado. Então, quando o próprio GT admite que não vai ter tempo de fazer, então os prazos foram mal feitos. Os prazos não foram definidos pelo GT, os prazos foram definidos pelo Eu não estou Consul. culpando o GT, eu estou culpando o Sul. É o consultor, foi E a a gente deveria fazer uma manifestação no Consul reclamando. O GT quando aceitou o trabalho dele, também sabia dos prazos. Então ele sabia que se esperava que o trabalho dele, desculpe também o GT, porque o GT não tem culpa dos prazos. Mas uma vez que você aceita participar de um grupo de trabalho, e você sabe que esse é o cronograma, as unidades seguiram o cronograma, você sabe que vai receber documentos de 20 e tantas unidades,
cada documento vai ter 5 páginas, você sabia que tinha 70 páginas para ler, entendeu? E que você tinha uma semana para dar um jeito, tinha que pensar em alguma coisa e fazer algo que não fosse compilar. Senão não precisava de nenhum dia, né? Juntava tudo, fazia um PDF único e mandava para frente. Eu não sei, quer dizer, eu perdoo o GT até um ponto. Depois de muito ponto eu já acho que ele sabe onde se enfiou. Olha, quem conversou com o José Alves sabe os apuros pelos quais ele estava passando. Porque, além de tudo, vocês sabem que o vestibular da Unicamp ocorre a primeira fase do vestibular? Agora domingo. Realmente é ótimo. Gente, vocês não têm ideia. Eu sei. Então, Vocês pediram, não estou tirando a casa. ele devia ter virado e falado para a pessoa, desculpa gente, isso que vocês estão me pedindo é impossível, eu não posso aceitar. Se alguém te pede impossível, você tem que ser, né, ele e os outros. Mas eu concordo ao menos com a parte do Consul. Agora, eu vou reiterar tudo que o Paulo falou. E eu não vou isentar o GT até um pedacinho e passar a mão na cabeça do José Alves, porque eu sei que no mês de julho ninguém se reuniu. Por quê? Porque a Conveste quase que em peso fica de férias em julho. E as pessoas-chave que podiam fazer algum estudo do que foi pedido, que foi tudo acordado lá no Consul, que já foi mal conduzido lá no Consul, foi todo inventar os prazos, tudo apertado, para ver se esse negócio passa de qualquer jeito, porque eles queriam que passasse. E a Conveste ficou o mês inteiro de julho, quase todo mundo de férias. Eu sei que eu sou amiga no Facebook de quase todo mundo, estava todo mundo lá viajando. Estava todo mundo lá viajando, não dava para reunir ninguém. É verdade, eu sei disso. Não preciso colocar nada, mas eu sei que estava todo mundo de férias. Então não dá, era um momento crítico aquele mês de julho. Aí depois, quando chegar, nós estamos trabalhando no vestibular. Isso eles sabiam que tinham que fazer. Eles têm prazo também para o vestibular e tem um calendário a ser cumprido. Então, não assumisse o papel que eles tinham que assumir na época do Consul. Eu não vou passar a mão na cabeça deles, não, porque eles são culpados, sim. Não, com relação ao trabalho em julho e o DET, você tem toda a razão. Mas vejam, eu duvido que alguém tenha aceito esse trabalho nesse sentido, assim, a pessoa aceitou prazerosamente. As pessoas foram forçadas a assumir estes papéis. Elas não foram... Faz parte do cargo que você aceitou. É verdade. Ele aceitou o cargo, assumiu em maio e logo em seguida veio dizendo que ele era o presidente do GT, o coordenador do GT. Faz parte do cargo que ele aceitou. Você aceita o cargo, você tem as coisas boas e as coisas ruins você tem que assumir. E o próprio GT também não foi forçado, porque as pessoas, de alguma maneira ou de outra, estavam lá representando e achavam que aquilo era razoável. Ele talvez é o mais forçado de todos, mas a maioria dos outros ali foi. Sim, eu me referi ao Zé Alves. O GT como um todo, dizer que o GT foi forçado a ser o GT, eu acho forte. Desculpa, Aurélio, você terminou o DET? Aurélio. Então, desviou um pouquinho a discussão e aí eu quero entrar um pouquinho mais. Eu acho que estava errado que o coordenador. Pode falar um pouquinho mais alto, Horário, senão eu nem gravo. Eu acho que o coordenador do Conveste não deveria estar coordenando esse GT, né? Isso é foi é só porque desviou a discussão que queria deixar isso. Existe uma ligação afetiva com o vestibular aí, que não Ok. Então, mas aí o prazo, naturalmente, era o primeiro semestre do ano que vem. Quem que é o próximo inscrito? Mariana. Eu só queria voltar para o item do assegurar, da palavra assegurar, enfim, aquele que assegurar Você leu a aqui, permanência. Isso aí foi colocado, então, nessa última proposta do GT, para ser votado. Isso aqui é o artigo 15. Então, isso aí me preocupa, porque eles colocaram isso, mas assim, assegurar como? Eu acho... Um projeto consistente. Nas coisas que foram discutidas na congregação que foi mandado para eles, a gente chamava muita atenção. Exatamente para não fazer isso, Chico, porque assim, está deliberadamente colocado ali, mas assegura como? Você não foi nem Olha, teve conversado. alguma unidade que pediu que fosse assegurar. Acho que eles estavam respondendo. Não, a gente também A gente perguntou. pediu para não assegurar. Isso, exatamente.
Exatamente. Você não pode destruir, mas Exato. o GT fez. Exatamente. E outra coisa, de novo, segurar como? Mérito acadêmico, enfim, tem dinheiro, não tem dinheiro, porque a gente não tem dinheiro. Vai enfiar mais gente aqui dentro que precisa de mais recursos, como é que nós vamos fazer? E tá bem lá no último lá. A sensação que eu tenho é que a gente tem que Esse cuidado. assegurar é isso aqui, olha, 4 unidades propuseram analisar as políticas de permanência e 2 propuseram assegurar políticas de Mas permanência. para assegurar primeiro tem que analisar, né? Bom, eu concordo com você plenamente, Vai dar Mariana. medo, vai dar medo. Não, tá certo. Mike. Não, Não é o Mike. sou eu. Ah, é você. Eu estou com a lista, gente, não estou passando a frente do Mike, não. A minha preocupação, eu sei que a gente já votou, eu concordo com o Marcelo, a gente já fez uma votação, só que a gente não tinha o conhecimento do documento final. E do que as outras unidades, me surpreendeu muito quando vi que a maior parte apoia que não entra Enem. Aliás, a maior parte não. Nós mais um que apoiamos o Enem. Vamos lá, Amélia. Trocar o SISU pelo Amélia, só uma unidade disse que não apoiava a substituição. 2 disseram que apoiavam. As outras não se manifestaram. Não estava em pauta. Então vamos lá. Não estava em pauta. Então, o detalhe é o seguinte, quando eu leio os documentos, mesmo as pessoas não falando, a gente não apoia que troque o SISU pelo Enem, alguns falam que vê, sabe, com muitos bons olhos o SISU e tal, coisas que a gente não tinha conhecimento. Tem alguns pontos que para mim são fundamentais, que a gente pudesse defender e continuasse defendendo. Eu gostaria que o diretor, quando chegasse, eu como professora, eu gostaria que o diretor chegasse lá. Outros, eu acho que poderia ter negociação, que é o que o Marcelo fala. Às vezes a gente está, quem vai em uma dessas reuniões, sabe que se a gente não tem margem para negociar nada, também fica difícil. Só que eu vejo uma coisa, eu li todos os documentos de ontem para hoje. A maior parte não leu. E eu não sei, sabe, se não ter a congregação na semana que vem é uma boa coisa. Porque como as pessoas não leram, sabe, fica sempre a dúvida. Será que a gente, mesmo a gente já tendo votado e agora a gente tendo mais conhecimento, a gente não poderia, de repente, ficar mais flexível de um lado, ou coisas que a gente não observou, que foi a questão da segunda fase que o Instituto de Computação colocou sobre as cotas, sabe? São coisas que a gente não observou. Será que a gente também não estaria concordando e talvez fechando alguma coisa? Essa é a minha preocupação. Eu sei que está todo mundo com essa de congregação, do Chico eu tenho mais pena ainda, porque além das congregações, ele tem tido consumo, as coisas, agora vai ser daqui por diante quase todas as terças-feiras. Então, tem sido pesado, mas por outro lado, eu tenho uma preocupação, sabe? Se as pessoas terem lido esses documentos, realmente a gente dizer, não vamos ter congregação, já voltamos, isso acabou. Tá bom, mas desculpa, Amélia, eu ia fazer uma proposta que era decidir, nós não temos que decidir já, né? Talvez a gente pudesse adotar uma proposta intermediária no estilo do que o Marcelo sugeriu, que é assim, se alguém se manifestar até tal data, segunda-feira, por exemplo, sugerindo que haja a congregação e sugerindo o ponto que quer, sugerindo que haja a congregação e o ponto que quer que seja rediscutido, ou incluído, ou retirado, qualquer coisa assim, nós faremos, né? Eu acho que essa sua preocupação é justa, mas talvez fosse bom a gente não deixar uma congregação fluida. Quer dizer, eu gostaria que a congregação fosse um pouco mais objetiva. Nós viemos aqui para analisar exatamente o que, para estudar, para discutir qual a proposta. Agora, desculpa, Marcelo, tem uma... Marcelo Terra. Marcelo. Pois é, foi bom que a Amélia voltou ao tema, né? Eu estava evitando desde o começo me manifestar para não fazer aquela maldade de decidir o que faz com o tempo dos outros. Eu não vou estar aqui na próxima quinta-feira, então, mas a gente já está hoje com os tempos de todos nós há cerca de meia hora falando desse assunto.
acho que isso me traz a sensação de que as pessoas ainda querem discutir mais. Quase todos nós não lemos o que as outras unidades disseram e eu imagino que, assim como a gente, algumas outras unidades fizeram serviço perfeito. Então, tem ideias que podem estar lá, que podem ser trazidas para cá. Em qualquer caso, tendo ou não tendo congregação, acho que deve ser uma compreensão que, evidentemente, o diretor precisa manifestar a opinião da congregação. A opinião da congregação última é o documento que foi parido ali, mas mais do que o documento parido ali, o importante são as ideias discutidas ali. Então, em especial, se são 5, 10, 15 ou 20%, nosso argumento central era que o mais palatável ao GT seriam 5%, e que é melhor mexer pouco do que... Então, a gente gosta do 5 por esses vários motivos. A gente não tem absolutamente nada contra o 10 da computação. Provavelmente a gente acha que 20 é muito, mas também não tem nada essencialmente contrário. E a ideia de que seja variável por custo também, eu acho que isso era mais ou menos consensual, né? Isso é diferente se está no documento do IMEC, isso aí. Sim, então assim, o que eu acho? A gente já está a tempo demais falando do assunto hoje, o que traz a sensação de que a congregação ainda tem angústias em relação ao tema. Sim. Portanto, faz bastante sentido haver outra congregação como estava previsto. Eu não quero ser o falar, olha, eu acho que tem que ter, porque eu não vou estar aqui. Eu acho que é muita cretinice eu falar, vocês precisam sim investir o tempo de vocês nisso. Mas me dá toda essa sensação de que o que a gente está fazendo aqui nos últimos 20 minutos, 30 minutos, de levantar, olha, mas tem esse ponto, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquilo outro. Isso aí pode se escolher depois se o objetivo vai ser ter um texto novo para ser aprovado aqui a toque de caixa, e aí sim o texto tem que estar até terça-feira proposto para eventualmente poder... Ou se a única coisa que se quer é fazer uma reunião de apreciação dos documentos já enviados, que significaria essencialmente municiar da melhor maneira possível o diretor para poder participar da reunião do Conselho Universitário com toda clareza. Né? Exato, mais pobre. Vai. Como a Rita e o Marcelo falou, eu acho que vai ser um prazer revê-los aqui. Sinto muito. Não vou poder aceitar seu convite. A gente te conta depois. Você pode entrar no Skype. Mas porque eu acho que o que a gente discutiu aqui, na última congregação, foi sim pensando em Unicamp, não foi pensando no IMEC. Foi no Unicamp. Foi pensando no Unicamp. Mas é óbvio que é interessante a gente também ver o que os outros tiveram como proposta também pensando no Unicamp. Isso é fato. Mas o que a gente fez aqui foi pensando no... Eu quero, você volta naquele artigo 15 lá, que tem duas coisas: assegurar que as políticas existam, né? Que as políticas existam, assegurar as políticas é uma coisa, ok, eu também acho que devem existir as políticas, mas assegurar o desempenho acadêmico dos ingressantes, olha, a gente faz isso no nosso dia a dia aqui para tentar dar o nosso melhor, tirar o melhor, ninguém é perfeito, o processo está em evolução, mas a gente já faz isso. Como que a gente conseguiria assegurar o desempenho acadêmico dos ingressantes? Você está lendo assegurar um bom desempenho acadêmico. Pois é, esse é o assegurar o desempenho. Pode ser zero. Você matou. Aí eu fico perguntando, eles querem o bom desempenho, o bom desempenho ou só desempenho? Não faz sentido para mim isso. Isso aí para mim, ok, a gente tem que se defender aqui, a gente faz o nosso trabalho sério, a gente já faz um dia a dia o nosso melhor, para tentar tirar dentro do que a gente acha o melhor desempenho possível aqui, né, nosso e dos alunos, nessa simbiose. Mas agora, como que a gente pode assegurar um bom desempenho dentro dos ingressantes, se é assim que a frase deve ser entendida? Isso me gera mais... Está mal escrito, né? Isso é política de promoção. Nós todos poderíamos fazer, desculpa, Michael, nós todos poderíamos fazer 1 milhão de... Eu não consigo ler 2 parágrafos de texto nenhum sem propor a melhoria do texto, né? Eu acho que aqui eles querem que assegure a permanência estudantil
e promova o aprimoramento do desempenho estudantil dos estudantes, alguma coisa assim. Mas a gente entende, por assegurar a permanência, pode envolver fornecimento de bolsa, moradia, auxílio de alimentação. A gente entende, essa parte a gente entende que é importante. A gente enquadra, ok. Mas a segunda parte, assegurar o desempenho. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou te falando, Michael. É que promova o aprimoramento do desempenho. Faltou um pedacinho de texto aqui. Nós não precisamos. Gente, ó, eu vou fazer. Não está em pauta, a discussão desse documento não está em pauta. Michael, eu não quero brigar com você. E eu não quero brigar com as pessoas que viram. É claro que esse texto está mal escrito, gente. Mas o que a gente precisa não é ficar aqui, uma congregação inteira, discutindo se a frase do GT, debochando da frase do GT, que realmente merece a crítica, ou discutindo qual pode ser o significado disso. O que a gente tem que fazer são propostas construtivas de correção do texto. Eu mencionei que eu não vou ser capaz de reproduzir o que eu mencionei, né? Mas... Está gravado. A gente está fazendo proposta. Espera um pouquinho, gente. Posso dar uma sugestão só de caminhamento? Só uma sugestão de caminhamento. Para nós chamarmos uma congregação e ter uma ordem do dia, tem que ter um documento. Marcelo, vamos deixar. Você é o próximo inscrito. Deixa o Michael. Eu já interrompi, então eu não estou podendo falar mal de ninguém, mas Michael, Pedro. Tá, não, a gente não está brigando e eu também não estou caçoando o texto. Mas é que essa. Não, eu estava caçoando. Eu. Sempre tem alguém na turma, né? É que esse é um assunto que a gente já discutiu em congregações passadas. A primeira vez que veio isso, como um item lá, a gente discutiu. Na época tinha um sentimento de temor mesmo, o que isso significaria. E está voltando. Então é algo que a gente não pode deixar poder solto. Sempre que chega, a gente tem sim, a nossa defesa, inclusive, tentar entender o que o GT pensou por isso. Não estou querendo corrigir texto, mas sempre fica. Isso já foi discutido. Não, vamos. Peraí, posso fazer parte? Fazer parte. Não, é porque assim, eu entendo, Michael, porque, por exemplo, na greve do ano passado, eu dei 0 para todo mundo, e eu mantive meu 0. Aí vai ser lá, passa esse documento no Consul, que é aprovado. Aí vem uma pessoa e lê lá, a garantir, o que é, cadê a frase que eu estou chegando? O desempenho acadêmico. Ah, mas aquela lá foi lá, deu 0 para todo mundo, ou aquela lá, enfim, e aí? Gente, nós começamos a fazer um pequeno desvio, depois outro pequeno desvio, e a conversa no meio do caminho, ela fica absolutamente nonsense, vocês vão me desculpar. Nós começamos discutindo aqui o texto do artigo 15, e agora nós já estamos discutindo alguém que deu 0 na greve. Isso aqui é vamos lá. A proposta aqui é um projeto que assegure não pode prever se você deu 0 na época da greve. Gente, vamos lá, vamos voltar ao assunto. Mariana, você terminou só. Vamos voltar ao assunto. Conclua. Então termine o abate, né? Você quer continuar? Não, só estou falando que esse foi só um exemplo. Você não precisa se ater a esse exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que talvez seja a preocupação do Michael. Uma vez que se faz isso, você tem uma atitude que talvez a pessoa entenda que não esteja colaborando no desempenho acadêmico do aluno, ele pode desviar o foco e levar para outro lado, uma vez que foi aprovado o documento inteiro, isso daí está no meio do documento. O documento não aprovou que não pode ter ninguém que não seja a favor. O documento sugere que seja definido um projeto para isso. É uma outra coisa. Mas, Michael, quando terminamos... Então, resumindo, pelo que eu estou entendendo aqui, você tem uma visão mais ampla, talvez mais bem contextualizada do seu que a minha. E confio na tua condução. Quando for conversar com os membros do GT, eu acho que é importante para você também saber que tem professores, no qual eu incluo nesse grupo, no IMEC, que botaram um asterisco nesse artigo 15. Para conversar com o pessoal, você tem uma visão mais global do que a minha. Mas a minha visão mais local é um asterisco no artigo 15. Quando você for conversar com o pessoal, deixe eles saberem que tem um asterisco. Não, tá bom, Michael.
de novo, eu vou pedir licença para o Marcelo, mas assim, eu estou dizendo o seguinte, a gente não deve ficar discutindo assim, eu não gostei disso, ou eu não entendi o 15. O que a gente deve fazer, isso você pode fazer, porque você tem uma opinião formada a esse respeito, assim como a Mariana pode fazer, porque ela tem uma opinião formada a esse respeito, é dizer o seguinte, gente, olha, eu sugiro que nós aprovemos, que o artigo 15 passe a ter a seguinte redação, em lugar de dizer acompanhado por um consistente projeto que assegure o desempenho acadêmico, que é alguma coisa que não só eu acho que não tem sentido, como eu acho que pode ser interpretado de uma maneira errônea, eu sugiro que o artigo 15 tenha a seguinte redação, e aí escreve alguma coisa que inclua desempenho acadêmico, mas com a visão, Sugere que inclua o desempenho acadêmico com a visão que você quer dar. Mas isso é uma proposta construtiva, não? Aí isso eu posso chegar lá no Consul e apresentar. Se a gente ficar na discussão de que eu não entendi o que é assegurar o desempenho acadêmico, claro, faremos essa discussão, será um prazer conversar com você sobre esse negócio, mas eu não terei o que levar ao Consul. Então, do ponto de vista de eficiência, é mais eficiente se cada um de nós ler o texto do GT, as propostas das outras unidades na versão completa ou na versão empacotada, resumida, e que nós tragamos essas propostas numa reunião aí sim que nós faremos na quinta-feira da semana que vem. Eu acho que o Marcelo tem uma proposta. Posso dar uma sugestão de encaminhamento? Veja, para nós termos uma reunião de congregação, se é uma reunião para discussão é uma coisa, para termos uma ordem do dia, tem que ter algum documento que oriente essa ordem do dia. Então, se ninguém apresenta uma sugestão concreta, não é eu quero discutir o artigo 15, eu quero suprimir o artigo 15, eu quero transformá-lo em 18 artigos com essa proposta, com esse teor, a não ser que ninguém apresente alguma proposta, tá certo? Não faz sentido você fazer uma reunião de congregação para votar de novo o que já foi votado. O que já foi votado não precisa ser votado de novo, não acrescenta nada. A minha proposta é que quem tiver interessado, que apresente as suas sugestões por escrito até o CI, e o CI delibera se existem propostas para convocar uma congregação e pronto. Só que tem que o CI se reúne segunda-feira às 10h30 da manhã, o calendário é apertado, eventualmente tem que fazer e pronto. Se houver proposta, será chamada uma congregação. Se não houver, não será chamada uma congregação. Ou então, será chamada uma congregação sem ordem do dia, uma congregação que não se vote, que se discute. E daí eu prefiro, em vez de fazer uma congregação, fazer uma reunião aberta ao IMEC, chamar o aberto ao IMEC. São as duas opções que deu o Marcelo Terra. Ou a gente põe uma congregação com ordem do dia e propostas, ou a gente põe uma congregação com o expediente, esse assunto do expediente, aí as pessoas farão esses comentários que estão sendo feitos aqui, que são absolutamente razoáveis e que eu levarei como um indicativo na reunião do Consul, mas que eu não poderei levar como proposta. Eu levarei como um indicativo na hora de discutir os artigos. Talvez a gente discuta os artigos um por um, né? E aí, então, eu posso ouvir a opinião de vocês e tentar levar isso. Nesse caso, a gente teria só o expediente e faremos uma discussão genérica. Aí eu concordo com o Marcelo. Aliás, eu concordo com a proposta do Marcelo. Aí, nesse caso, a gente pode fazer uma reunião aberta. É natural que as reuniões da congregação sejam abertas mesmo, mas aí a gente anuncia que vai ter essa reunião, todo mundo vem, a gente troca ideias aqui, e aí não vota, porque o assunto está no expediente. Ou então seria melhor que fizéssemos propostas redigidas por escrito. Desculpa, quem que é? Sueli. Eu quero fazer uma proposta concreta, simplesmente, a gente faz uma reunião da congregação. Eu sei que está todo mundo sobrecarregado, mas essa é uma questão extremamente importante para a universidade. E seria reunião da congregação mesmo, com poder deliberativo, etc. Eu acho que assim, pode até ser que as pessoas tragam
suprimir o artigo. A proposta é suprimir o artigo X lá, que não está claro, melhor tirar. Mas coisas concretas. Na última reunião da congregação, a gente só aprovou coisas muito concretas. Tá certo que tinha o documento preliminar, etc. Mas nós aprovamos outras coisas que não estavam no documento preliminar e que eram absolutamente concretas. A gente tem condição de fazer isso na reunião da congregação, independente de ter surgido antes ou não a proposta. Eu acho que tem que procurar todo mundo fazer a lição de casa, ser o mais objetivo possível, ler como a Amélia colocou, o Marcelo colocou, quer dizer, se informar o melhor possível. A gente vai perder menos tempo que nós estamos perdendo hoje aqui, sem estar todo mundo com a noção do todo da coisa, o que as outras unidades aprovaram, etc. Por exemplo, eu tenho em mente uma proposta concreta. Aquilo que a Elétrica aprovou de ser para cada unidade é uma coisa que pode sair do EMEC, certo? Que cada unidade decide qual é o percentual. Essa é uma coisa que poderia sair daqui, até um limite X, etc. É claro que seria interessante ter uma negociação entre as pessoas que estão propondo, entre as unidades que estão propondo o livre acesso pelo Enem. Então, mas independente disso, pode sair. Eu acho que tem uma força muito maior se isso sai como uma proposta da congregação. O que sai como uma proposta, negociação, etc., ele fica meio que... era como, por exemplo, estava na proposta que veio na reunião para nós, do Chico e do Marcelo. Tinha lá uma coisa mais assim, é melhor pensar, etc. Não, a gente botou, a gente quer 5%. É diferente isso. Saiu como proposta do IMEC isso aí. Então, acho que tem força, a gente tem que se dispor a se sacrificar um pouco mais, porque esse é um assunto extremamente Concordo importante. com gênero e número. A única coisa que eu digo é tem que ter uma ordem do dia, tem que ter os documentos. Quem quer propor, tem que propor a tempo para que as pessoas pensem antes. E não só ficar na coisa voluntarista, que eu chego na hora, e na hora eu posso propor sem ter algo que eu pude pensar antes. Então, proponham até o CI. Só isso. Proponham. Oi? Ok. Eu tendo a concordar com o que diz o Marcelo. Né? Eu acho que se não houver até uma data, como por exemplo o CI de segunda-feira, nenhuma proposta concreta, ou talvez o CI possa fazer uma proposta concreta, se não houver até no momento que dê tempo hábil de convocar a reunião da congregação uma proposta concreta, eu acho que a congregação que eventualmente seja convocada, ela chega de caráter consultivo. Aí é melhor que seja uma reunião aberta. Eu acho que é evidente, pelo tempo que a gente está aqui discutindo, que as pessoas têm interesse em discutir o assunto. Então, não vejo nenhum problema que se marque a reunião específica para isso. Agora, se não houver uma proposta muito objetiva na segunda-feira, eu acho que não vale a pena convocar uma reunião para discutir na hora modificações do que já foi discutido. Então, se houver uma proposta objetiva até segunda-feira, por exemplo, no CI, a reunião pode ser convocada, uma reunião de caráter deliberativo. Se não, eu acho que é melhor ter uma reunião aberta, onde você pode ouvir as opiniões e, de alguma maneira, balizar o seu posicionamento no consumo. Eu não vejo. Marcamos a reunião de qualquer maneira. Sim. O caráter da reunião varia de acordo com... Acho que o tempo daqui até a reunião do CI é extremamente curto. Não, Sim, isso a hora do almoço de terça-feira, que é o limite usual para divulgação, até o meio-dia de terça-feira. Não, isso é pior ainda, isso é pior ainda, né? Eu sugiro que a gente vote, certo? Isso é pior ainda. Tem algumas propostas. Proposta 1, reunião da congregação independente do CI ou não. Quer dizer, reunião da congregação na próxima segunda-feira. A gente pode votar. Se isso aí perder, a gente faz a segunda proposta. Reunião se o CI concordar. Não. Você tem uma reunião da congregação, a gente faz. A questão é se haverá ordem do dia ou não. Independente da ordem do dia, quer dizer, a ordem do dia é muito clara qual é. A análise do documento apresentado com as demais coisas e possíveis análise sugestões. Não é a ordem do dia. Sugestão. Gente, desculpa, Alberto. Eu endosso o pedido da Sueli fazer uma votação. Queria fazer imediato, fazer uma votação e decide. Agora eu só queria fazer um comentário sobre o processo, né, que o Paulo comentou. Se a gente olhar isso um pouco de fora, a gente vai ver que esse processo está sendo conduzido de uma maneira extremamente autoritária. Né? A proposta que saiu do GT é imexível, imutável. Aparentemente as pessoas não estão reclamando disso, né? Se isso há 20 anos atrás, uma proposta dessa ia ser completamente malhada por todo mundo. Hoje em dia o nosso tempo é diferente, certas pessoas não estão muito abismadas com isso.
Eu, sinceramente, é uma frustração. Eu acho perda de tempo você discutir outra proposta que a gente sabe que vai ser negada. Então, é mais importante marcar uma posição e que isso fique registrado nos anais do consumo. Daqui a 50 anos, quando estudarem o nosso tempo, vão falar, olha, o estudo de matemática era contra aquilo. Certo? Para bem ou para mal. Essa é uma aposta que a gente faz. Certo? A história do julgar. Eu acho que é importante que a gente deixe marcar na nossa posição. Eu sou extremamente pessimista quanto à possibilidade de a gente rever qualquer coisa disso que está aí. A gente sabe como isso foi parido no ano passado, certo? Isso está sendo encaminhado aqui, é travestido de alguma coisa democrática, mas não é. Isso é tremendamente autoritário. O consenso que está por trás disso não é consenso, é quase coação, mas ninguém toca nesse assunto e nem liga para isso, certo? Então eu acho, veja só, independente de que a reunião da semana que vem seja deliberativa ou não, eu acho natural que exista, porque a gente vê que as pessoas têm interesse em discutir isso. Agora, não vamos criar expectativa achando que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, certo? Acho que é mais importante marcar a posição do Instituto. Rafael, Pedro e Paulo estão inscritos. Depois disso encerramos esse assunto, porque já estamos aqui há mais de uma hora tratando disso, e a nossa previsão do expediente é de 1 hora, e aí fazemos uma votação sobre o caráter da reunião da congregação da semana que vem. Haverá reunião da congregação, discutiremos só se a proposta é de incluir tudo na ordem do dia, ou se incluir na ordem do dia apenas condicionado a alguém apresentar alguma proposta. Quem que é o primeiro? Rafael. Rafael. O que eu queria falar era em relação ao artigo 15, né, já que eu acho que vai ter um espaço no momento para a gente discutir mais, por exemplo, uma proposta com relação à ótica dessa política de desempenho acadêmico. Tipo, eu gostaria de falar algumas coisas e então deixo para a congregação onde a gente vai discutir esse assunto. Eu realmente estava pensando que agora talvez ele pudesse fazer isso. Quem que é o próximo? Pedro. Pedro. Bom, eu apoio a subir, eu acho que temos que votar logo. E que, bom, se a gente olha o processo, bom, a reitoria baixou um processo, um mecanismo que foi o GT, e a gente se inseriu nesse mecanismo. Tá? E eu não vejo que tenha nada irregular ou algo, nenhum complô, nada. Simplesmente que quando você tem aqui um grupo que se organizou na forma de GT e você chega de fora com opiniões diferentes, bom, o pessoal se vai resistir a suas opiniões. Eu acho isso perfeitamente claro. Digamos, senão o mecanismo deveria ter sido outro, certo? Uma consulta popular, em outro mecanismo. Então, nós já sabíamos que íamos a chegar a esta instância. Estamos agora aqui tentando decidir ou ajudar nosso diretor, o professor Chico, para tentar dar uma orientação a que ele vai fazer, mas na verdade nosso poder está reduzido a nada, simplesmente o voto do professor Chico no consumo, é o que eu entendo. Mas também não pode ser assim, porque o professor Chico pode votar independentemente, tá? Não precisa de nós. Então, eu acho que isto é uma situação bastante curiosa, tá? Onde nós estamos dando um poder ou arrogando um poder que na verdade não temos. Eu acho que isto permeia todo o processo desde o começo. Tá? Essa é a minha opinião. Paulo. Só para mostrar como a gente está discutindo, entre aspas, e brigando um pouco entre nós sobre essa história, se tem que ter, se não tem que ter, se e tal. E tem que ter a pauta pré-definida, não tem que ter a pauta pré-definida, e a pauta tem que ser na segunda-feira, na terça e tal, por causa do sucesso. Né? Talvez o que o Marcelo está falando, eu tendo a ser contra o que o Marcelo está falando por causa do tempo. Quer dizer, as pessoas também têm que ter tempo para sentar e pensar e não sei o quê. Sim, Marcelo. E aí o processo, como é feito? A gente aceita o processo? O que você está fazendo é aceitar o processo. Me deram uma semana para discutir a partir do momento que a gente tem consciência dessa proposta do GT. Então, eu vou tentar fazer um processo formalmente rígido dentro dessa semana. Tudo bem, a gente pode querer aceitar o processo que nos foi imposto. Eu estou justamente me incomodando com o processo. E eu discordo um pouco do que disse o Pedro. Quer dizer, um GT, ele se junta para fazer uma proposta. Agora, estava descrito no processo que em uma semana o GT ia analisar as propostas das congregações. Ele não o fez. Portanto, não seguiram o processo.
O que ele fez foi simplesmente compilar, né? Agora, tudo bem, o processo foi escrito de maneira falsa, sabendo a priori que isso era impossível. Não. Olha, no nível universitário, a gente sabe o que é analisar. A gente sabe o que é analisar. Não, eu acho. Pensa nas humanas e pensa aqui, completamente diferente. Não é verdade que está. Eu acho que no nível universitário se pedia pelo menos que eles tivessem algum tipo de resposta às propostas que não foram acatadas. Algum comentário mínimo, né? Eu esperava que houvesse as propostas não acatadas. E a gente viu o que foi feito. A gente viu aquela famosa história. Talvez a gente não saiba o que é analisar, mas a gente sabe o que é não analisar. Não analisar é você pegar os documentos que chegaram para você, tudo que é um pouquinho não técnico e tem mais suco, você não olha, junta no documento e pincela 2 ou 3 elementos técnicos em que eles conseguiram algum tipo de consenso ali entre eles para pegar. Então, eu consigo reconhecer como não analisar. Tá? E me incomodou. Pode não ter te incomodado. A mim incomodou. E me incomodou o processo também. Me parece que a tentativa de fazer a aprovação do consumo de um negócio desse no final do primeiro semestre para conseguir ter uma resposta até novembro, que foi o que eles quiseram, não funcionava. A gente está questionando o consumo, está questionando as deliberações. Sim, mas eu tenho o direito de fazer. O sucesso nisso é muito pobre, Paulo. Vas a conseguir a gente está vendo sucesso zero. Não, sim, às vezes você não faz, nem toda atividade política que você faz é para conseguir de fato um ganho. Muitas vezes atividades políticas são feitas se marcando posição. Você sabe que naquele momento você vai perder? Sim, mas você mostra que você tenta, de alguma maneira, colocar e tornar, como é que chama? Publicizar, né? Tornar público que aquele processo teve falhas, e falhas que impediam, inclusive, a análise das opiniões da universidade como um todo. O processo acabou sendo construído e a gente podia falar isso em julho e agora, a priori, e agora a posteriori confirma que o processo foi feito de tal maneira que as possibilidades de haver um refluxo de ideia da comunidade para o GT eram muito pequenas. Bom, mas isso é o que eu falei, Paulo. Na verdade, estava desde o início marcado. Você percebe ou não percebe? Tá? Então, é isso só. Eu acho que o que está acontecendo agora é simplesmente o devenir das decisões que foram tomadas. Bom, nós temos que acatar isso, porque estamos lutando a velha luta dos gambás contra os trens. Tá? Os gambás perdem. Tá? Os gambás perdem, mas a gente está marcando a posição. Não, então, acho que no final das contas a gente tem que ter, de fato, a congregação. E eu vou um pouco na linha da Sueli. Eventualmente, a gente tem que ter a liberdade de, no meio da discussão, votar alguma coisa. Quer dizer, é muito mais fácil, se tem coisas concretas, é óbvio que tem que votar alguma coisa. Agora, se no meio da discussão a gente consegue chegar a um consenso, a gente tem que ter a liberdade de votar alguma coisa. Eu já faço uma proposta de coisa a ser votada, se é para ter alguma coisa, que é algum tipo de manifestação da congregação, dizendo que se surpreendeu com a maneira com que o GT lidou com as propostas vindas dos diversos unidades. Tem que achar a redação disso. Tá bom, mas é o seguinte, eu concordo com você. Se você vai fazer uma proposta, eu estou confiante que a Sueli também fará, podemos abreviar essa nossa discussão e já aprovar a convocação da reunião com esse item na ordem do dia. O desejo do Marcelo, que eu compartilho, é que as pessoas encaminhem isso antes, para que os outros, quanto antes a pessoa puder encaminhar, melhor. Porque se os membros da congregação puderem ler aquilo que será eventualmente votado com antecedência, poderão fazer uma análise, para que a gente não faça na nossa congregação, com a nossa congregação, aquilo que a gente está reclamando do GT, que é falta de tempo para discutir. Então, as pessoas, faremos assim, faremos desse jeito. Colocarei na ordem do dia análise da deliberação, tem nome aqui, deliberação proposta pelo GT. Farei isso. Mas eu peço encarecidamente
que as pessoas que tenham proposta, por exemplo, de reformulação do artigo 15, de reformulação de alguma outra coisa, de acréscimo de alguma proposta, que façam isso antes. Agora, eu vou pedir uma coisa para vocês que eu acho que é uma questão de eficiência. Eu posso chegar no Consul e atirar para todo lado, atirar no GT, atirar no não sei o quê, e eu posso chegar no Consul e fazer propostas. Será mais eficiente se eu levar propostas. E quanto menos eu atirar para todo lado, melhor. O Consul é um órgão difícil. Você conquistar apoio no Consul é dificílimo. As pessoas conquistarem apoio individualmente no Consul é impossível. A armadilha de qualquer coisa que acontece no Consul é você fazer uma proposta e as pessoas terem que individualmente levantar a objeção e fazer uma proposta alternativa, porque elas fazem isso individualmente e elas têm 74 pessoas que nunca analisaram aquilo e que tenderão a não concordar, por inércia, muitas vezes. Então, eu acho que a gente deve dosar as coisas e produzir, não é uma questão de ser poliana, mas é produzir aquilo que é eficiente, que é um texto passível de aprovação. Então, por exemplo, a gente pode sair atirando, e a gente pode, uma sugestão é remover o artigo 15. Se nós propusermos a remoção do artigo 15, será o que o Alberto falou, marcar posição. Perfeito. Se a gente, por outro lado, propuser uma redação do artigo 15 que consiga o apoio dessas pessoas que, assim como nós, acham razoável analisar as políticas de permanência, e que são esses que estão aqui, e que, assim como nós, acham que, como é que é o negócio? Que assegurar o desempenho acadêmico não é exatamente o que o IFISH acha, mas tem uma visão do IMEC, do IFGW, do IQ, é melhor. Façamos isso com a responsabilidade de quem quer ver alguma coisa aprovada lá. É mais fácil. E tentemos não entrar no Consul atirando para todo lado, porque isso capitaneará, como chama? Isso fará com que as pessoas se oponham a gente nos outros itens, mesmo que nós tenhamos itens que sejam interessantes para os outros. O ambiente é hostil no Consul, né? Então a gente tem que levar isso com cuidado. Eu acho que a gente faz o seguinte: faz a reunião na quinta-feira, solta os cachorros aqui, desculpa a expressão, não era para ser grosseiro, não, mas assim, nós liberamos as nossas opiniões aqui sobre tudo que está errado, aí, feita a catarse, montamos uma proposta que seja passível de ser encaminhada ao Consul. Com algum cuidado, mas eu concordo com você. Eu vou fazer essa proposta da Sueli, porque agora, inclusive, eu me lembrei que há uma reunião da CCG na terça-feira, e que talvez fosse bom convidarmos, inclusive, um dos coordenadores, ou talvez todos os coordenadores, para comparecer ao Consul, ao menos a agregação, ao menos um, mas talvez todos, para que eles relatem que tipo de discussão apareceu na CCG e que tipo de consenso. Vai que na CCG... Não foi convocada a CCG. Isso estava na dúvida agora do Sabão, se é na terça ou na quinta da semana que vem, porque ela ainda não estava marcada, não foi convocada. Tá. Se ela for na quinta antes da nossa reunião da congregação, que é 1h30, estamos bem, né? Se não, estamos fritos. Né? Desculpa, Paulo, eu não quis ser ofensivo. Eu acho que hoje eu estou meio ofensivo. Eu entendo o seu ponto, mas acho que também tem um pouco aqui. Aí eu vou concordar um pouco com o que o Pedro falou, já que eu discordei do Pedro antes. Que existe também o fato que me parece que a margem de manobra real, para uma conquista real, é zero. Então, se a sua margem de manobra real, para uma conquista real, é zero ou muito pequena, aí talvez faça muito sentido sim você marcar a posição. Se você crê, e aí talvez você tem que nos passar um pouco isso. Se você crê que há sim margem
de haver uma conquista de algum ponto que a gente acha realmente importante aí, porque acho que a única margem que a gente vai conseguir é no artigo 15 trocar o assegurar por promover. Mas se você acha que a gente tem margem para conseguir ganhar coisas como o SISU no seu SISU, o seu Enem, aí eu posso mudar de opinião. É que eu estou partindo do pressuposto que, de uma maneira está feita, essas mudanças não irão ocorrer. E aí é importante a gente marcar a posição. Se você acha que as mudanças podem ocorrer, aí talvez sim você tenha mais razão. Não vale a pena marcar a posição, vale a pena tentar conquistar o que se pode conquistar. O fato é que, na verdade, a gente vendo todo o processo desde o começo, sei lá. Digamos o seguinte, o mais prudente é tentar provar o que é possível e deixar para marcar a posição no final. Tá certo? À luz do que aconteceu. Inclusive usando isso. Olha, a gente fez um monte de propostas que nós gostaríamos de ter apresentado às outras unidades e ter tido a oportunidade de discutir com as lideranças das unidades e separar. Quisemos fazer reunião da área de ciências exatas e tecnológicas, não conseguimos fazer porque o prazo era curto e tudo mais. E aí a gente acabou aprovando alguma coisa que talvez não fosse ideal. Eu acho que então poderíamos deixar para marcar a posição ao final. E aí, à luz do que aconteceu, do que acontecia na unidade. Felipe. Só o Felipe. Só uma pergunta para você, Chico. A Universidade de Ciência Final que você acabou de falar, a gente vai ter realmente qual vai ser esse momento para marcar a posição que você falou? Você realmente acha que a gente vai ter um momento para isso? Isso seria realmente relativo? Porque também, como você falou, a gente está trabalhando há muito tempo, entende? Até que parte realmente marcar a posição seria eficiente no final ou seria melhor agora? Não, marcar a posição, eu digo, na reunião do Consul. Quando você chega na reunião do Consul, você tem, eu não sei como será feito o debate sobre os itens. Uma das possibilidades é pegarmos artigo por artigo e ir seguindo a ordem. Nesse caso, se você no começo marca a posição e é uma posição dura e frontalmente contrária à ideia em geral daquela discussão, você talvez comprometa a aprovação das propostas que você apresentará. Agora vamos imaginar, vamos imaginar que a gente esteja discutindo o artigo 15, que é o penúltimo, e o 16 deve ser assim, alguém discutirá os casos omissos. Aí na hora de discutir o artigo 15, que é o penúltimo, aí você marca a posição. Dali para frente, não tem mais nada para discutir mesmo, né? Nessa hora, você pede a palavra e fala assim, olha, agora eu quero marcar a posição. Uma declaração de voto ao final da discussão. Né? Alguma coisa assim, você entendeu? Na reunião do Consul. E em lugar de fazer isso antecipadamente e angariando com isso o mau humor de todos os presentes, empatia dos outros. Então, a ideia era fazer alguma coisa. Parece que, se a discussão for feita artigo a artigo, o artigo 15 é o lugar certo para isso. Porque, depois do artigo 15, depois do artigo 15, eu acho que não tem mais nada. Então, eu não sei, eu perdi. Eu perdi completamente. Mas eu acho que o artigo 15 é o penúltimo. Então, essa seria a Gente, então, peço desculpas a vocês, eu acho que foi útil isso daqui, porque, enfim, queríamos mesmo trocar um pouco de ideia sobre esse assunto. Eu peço desculpas por ter perdido quase 1h30, mas eu acho que antecipamos um pouco a 1h30 que gastaríamos na quinta-feira da semana que vem, inevitavelmente. Peço a vocês que leiam e, se possível, que façam propostas antes da quinta-feira, só para que a gente não seja obrigado a discutir uma proposta que foi apresentada na hora. Porque esse será o problema com o Consul também. Tá ok? Bom, vamos passar a palavra a quem se inscreveu no expediente. Alguém se inscreveu? Então está ótimo. Acho que não temos inscritos. Vamos passar então para a ordem do dia. A mesa destaca da ordem do dia os itens 5 e 6. Eu vou apresentar, hoje eu estou aqui de Cicerone para
vocês, vou apresentar os itens 5 e 6, que são a eleição dos membros da CA, naturalmente, e a atualização das normas eleitorais, nesse caso, para fazer uma pequena correção que a Anne reparou e sugeriu a Luciana. E eu vou apresentar para vocês. Alguém destaca algum outro item da congregação? Não? Então, vou pôr em votação os demais itens, exceto os de números 5 e 6. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Abstenções. Ok, aprovados todos os itens. Ótimo. Passemos então ao item 5, que é a eleição para a escolha de 2 novos membros, professores titulares MS 6 para CAA, um mandato que vai de dezembro de 2017 a novembro de 2019. Não encontramos nenhum motivo para excluir professores da lista, salvo aqueles que eventualmente declararam que não desejavam participar disso. Você tem essa lista, Luciano? Oi? Você pôs? Tá. Declinaram. Tá ok. Declinaram a candidatura dos professores Edmundo, Lucas, Yuri, Serguei e Desislava. Esses 5 professores disseram que não desejam fazer parte da CA. Os demais professores titulares são todos Quais são os elegíveis. membros que permanecem? Oi? Quais membros permanecem? Tem aqui. Permanecem Martins, Sueli e Nancy Martins. Sueli e Nancy Martins não são elegíveis porque eles já fazem parte da CA. Então nós temos 8 membros que não podem participar. Vocês vão receber uma cédula contendo os nomes dos que restaram, né? Então é uma cédula cumprida porque felizmente temos um número grande de professores titulares, mesmo tirando esses 8, ainda é uma lista grande. A eleição é feita em 2 turnos. Cada membro da congregação vota em um nome em cada turno, ok? Os 4 mais votados no primeiro turno passam para o segundo turno. A não ser que a gente já tenha no primeiro turno uma votação que faça com que o segundo turno não seja necessário. A primeira votação vota em um nome só. primeiro turno, 2. A gente elege 3. A Luciana me esclareceu aqui. Nós temos nós estamos no ano ímpar. Em anos ímpares, nós elegemos 2 membros. Aí votamos em um participante só. Em anos pares, nós elegemos 3 membros. E nesse caso, votamos em 2. Tá? Então, o número de votos é igual ao número de vagas menos 1. Aí, nesse ano, é um só. Isso, exatamente. Você só ressalta que não votar em nenhum. Só pode marcar no X, sim. Todo mundo vai votar Num nome, neste caso. Você me ajuda aqui? Eu Não vão fazer o ritual, por favor. Mas não se Urna vazia. Não posso ficar bem. Quer dizer, não quero dizer oficialmente. Talvez isso ficou. Eu vou que você seja muito. Não desperdício qualquer milímetro. Tudo perfeito, aí tá. Desculpa, gente. Ô, Chico, Espere um segundo, eu estou aqui com um monte de votos. Espere um segundo, eu cometi uma indelicadeza aqui e me lembrou bem o Simone. No ano passado, quando nós fizemos essa votação, eu perguntei aos chefes se os professores titulares de seus departamentos haviam manifestado interesse em participar da CA.
Vou fazer essa pergunta de novo aos chefes. Paulo, teve alguma? Não, mas eu digo que eu também não fiz essa consulta com os seus titulares, talvez eu devesse ter feito. Agora estou ouvindo minha falha. Pedro. Agora então vou fazer uma pergunta aos membros titulares que são membros da congregação, porque a esses eu posso fazer pergunta diretamente. Os membros titulares da congregação aqui presentes são a Sueli, o Alberto, a Sueli manifestar. O Alberto, o Marcelo, quem mais é membro? Não, Marcelo. No, pero fue enviado un email. Eu acho que nesse e-mail só responderam Não, mas eu peço perdão, teria sido delicado. Mas eu acho que quem quer. Se você está propondo anular essa votação que já foi feita, e começar de novo? Não tem cédula em número suficiente para fazer isso. Então, não há cédulas em número suficiente para fazer isso. Não vou propor essa... Você vai para o 4? Eu não vou. Não, você vai para o 4. Eu vou para o 4. Não, desculpa, eu. Obrigado Porque a sua letra é muito lembrança. Mas vai ter de novo, né? É, mas agora é em branco. Deixa eu saber os passos. Todo mundo colocou o dobradinho aqui dentro? Quantos membros nós temos aqui? Conta. Todo mundo assinou a lista hoje? Falta só a Beatriz. Falta. Então, mas ela não assinou. Então só falta um membro. Só um membro. Felipe. Não tá? Não tá. Então 19. Não, 19. A Beatriz assinou? 1, 2, O 3, Giovanni 4. saiu. Ah, o Giovanni também saiu. Eu estou contando aqui 17 pessoas. Contou eu? Com a Amélia? 17 pessoas. Então, confiram se nós temos aí 17 votos, Amélia. Confira aí. Pelas minhas contas, são 17 votos. Agora sai com ele, Não, é o pássaro. Peguei hoje na minha janela. A bomba que estava dentro do inverno. Não, a casa está morta. Não, mas tem bomba aqui? Tem uma lá no terceiro andar agora. É branquinha, né? Isso, temos 17 votos e 17 presentes. Então, está tudo certo, todos participaram. Acho que vou cantando e... Tem que separar? Não, vamos cantando. Pode ir cantando. São Martim. São Martim vai se aproveitar, né? Você coloca que não. São Martim, mais um. York. York? Vou falar que ele escreveu errado. Está errado? Alberto. Alberto. Ele escreveu mais certo. Alberto. São Martim. Marcos Jardim. Marcos. Não sei, não temos mais Marcos aqui. Temos? Não, né? Então... Tem mais aqui. São Martim. Alberto. Ok. Roberto Andreani, Nino. Nino, né? Carlile. Carlile. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Lá de cá.
Marcelo, temos muito. Rian. São Martim. São Martim. Marcelo Terra. Alberto. São Martim. São Martim. Acabou? Deu certo? Quase. Porque os 4 mais votados passam. O 4 mais votado, qualquer que seja ele, teve 1 voto. Então, nós teremos que pegar desse daqui o mais velho. Qual é o critério de desempate entre os... O mais velho no cargo. É o mais velho no cargo, é o Rian? Então, por qualquer critério, é o Rian. Ficaremos, então, para o segundo turno com São Martim, Alberto, Marcelo Terra e Rian. Tá ok? Perfeito? Vocês querem tirar uma foto aqui, alguma coisa, só para... Não é para guardar para a posteridade, é para depois passar limpo isso na ata, né? Vamos, Chico, com o meu celular tá velho, tá? Você quer separadinho, né? É só o celular? Você tá ficando... Que maldade. E pior é que tá gravando, né? Você sabe, eu falo as besteiras e... Vê se tá bom pra você. É só para dar para entender, né? Ok, pessoal, agora no segundo turno votamos em um desses. Votamos não, porque eu pessoalmente não voto, né? Mas vocês votam em um desses 4 membros que estão aqui, ó. Membros não, professores titulares. Ficou bom. Professor Marcelo, né? Tem cabine? Não tem. Tem cabine de votação, é bom. Marcelo Filho está confundido. Já traz um voto da leitura ali. Não, você não pode transportar o Henrique. Vamos pegar a caneta, por favor, devolva o senhor Luciano depois disso. É tão engraçado. Sim, sim. Todos votaram, todos colocaram o papelzinho. Próxima contagem. Agora caiu a pomba, mas não está mais viva. Bom, imagino que sejamos 17 ainda, né? Agora dá, né? Os mesmos. Agora vocês já estão separando? E é um voto fugindo aí. Calma. Por causa disso não vai amanhã, tá? Enéas? Então, lá, vamos assim, ó. Aí você vê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São Martim, 7. 7 para o São Martim? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o Alberto.
6 para Alberto. 6 para Alberto. Marcelo, 3. Marcelo, 3. E Rian, 1. Isso daí eu já tinha concluído que havia de ser 1. A não ser que a Inês tivesse tido um voto. Porque é só 17, né? E já tinha dado 6. Ok, gente. Então, Você tem outro de acordo com a tabelinha que vocês veem ali no quadro, foram eleitos para esse próximo mandato de membros da CA, esse mandato de dezembro de 2017, novembro de 2019, os professores San Martín e Alberto. Agradeço a participação dos 4 aqui e dou os parabéns aí aos professores eleitos. Ok, terminamos assim o item 5 da ordem do dia. O item 6, deixa eu ver, já perdi aqui. Gente, hoje eu estou pior do que a média, que não é muito boa, né? Eu ia falar a média. Já fiquei preocupada. O item 6 é o seguinte: nós temos que aprovar as normas eleitorais para a congregação. E essas normas tiveram que ser mudadas por 2 motivos. Um é que passamos a adotar a votação eletrônica. Segundo é que recentemente foi baixada uma resolução GR que disciplinava as eleições. Então a Luciana Gouveia, que está aqui, teve um trabalho grande de adaptação das regras. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de consultar isso, de adaptação dessas regras para o novo formato, ou seja, para que elas pudessem ser eletrônicas e para que satisfizessem a resolução GR 19 de 2017. Pois bem, as mudanças são todas simples, elas foram apresentadas no Consul e o Consul aprovou a proposta que está aqui. Nós temos 3 normas, uma norma é para representação de servidores técnicos administrativos, uma norma para representantes docentes e essa primeira é a norma para representantes discentes. Essas normas são muito parecidas com as anteriores e a gente só fez mesmo ajustar ao que foi exigido pela resolução e prever o voto eletrônico. Acontece que a ANE reparou que nas normas para representantes docentes faltava um item que aparece nas 2 outras normas. Eu vou mostrar qual é o item. É o 13 aqui, né? Após a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral redigirá a circunstanciada do evento. Isso aqui está previsto na eleição de alunos, está previsto na eleição de servidores. Esse aqui é o 18. Não é. Não chega aqui o 18. Está aí 11. 11. Não. Aqui, 8. E na eleição docente não tem isso. Então nós destacamos esse item só para incluir na eleição, nas normas da eleição docente, esse item que prevê que após a apuração, a Comissão Eleitoral redija ata circunstanciada, assinada pelos componentes, que vai ser encaminhado ao diretor para incorporação nos autos administrativos. Né? Basicamente isso. Não sei se vocês tiveram chance de ler isso e querem conversar sobre alguma coisa, então eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer comentários sobre qualquer uma das 3 normas. Se alguém quer fazer um comentário. Não? Ok. Não havendo comentários, eu vou colocar em votação. Desculpa. Do discentes no item 5. Isso. Não, então, você não quer fazer um comentário? Pode? Eu queria primeiro uma explicação, só para saber se eu entendi da maneira certa. Se você pudesse falar como está sendo atualmente e qual vai ser a mudança. O que está sendo atualmente é o que aparece aqui do lado esquerdo, está vendo? Esse.
E a proposta é essa daqui. E hoje em dia, assim, os membros da comissão eleitoral dos alunos são indicados pela congregação e são inelegíveis. Bom, nesse caso, os membros alunos, hoje em dia, os membros alunos da comissão eleitoral que porventura se registrarem como candidatos serão substituídos por outros alunos por indicação do diretor. Acontece que o artigo 5º, parágrafo 1º dessa resolução GR 19 de 2017, eu posso baixá-lo aqui para você. Você está olhando aí? Luciana, obrigado. Parágrafo 1º. Isso daqui, por acaso, não é de todo mundo? É de todo mundo. Aqui o artigo 4, artigo 5. Você quer? Desculpa, você precisa nos dar uma pergunta que a Luciana está achando do texto exato da resolução GR. Deve ser. Artigo 6º. Ah, tá, eu sei. Tá ok. Desculpa, gente. Nos perdemos aqui porque, de fato, trata-se do artigo 6º, parágrafo 1º. Aqui diz o seguinte: a convocação de eleição para representantes da congregação será realizada pela diretoria da unidade, em edital publicado no Diário Oficial. E aí o parágrafo 1º diz assim: a diretoria da unidade indicará os membros para a composição da comissão eleitoral, sendo que a mesma deverá ser formada por docentes e servidores técnico-administrativos, indicando também seu presidente. Então, infelizmente, essa resolução GR-19, ela excluiu a possibilidade da participação de alunos na comissão eleitoral. Você sabe se tem alguma justificativa? A resolução GR é baixada pelo gabinete do reitor. Quer dizer, é um ato do reitor. Isso, portanto, não foi discutido. Por exemplo, a gente tem deliberações do Consul, que são discutidas no Consul. E isso aqui é uma resolução GR, que foi baixada pelo reitor. Então, eu não sei dizer qual pode ser, qual terá sido o motivo dessa exclusão. Não sei te dizer, realmente não. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é um assunto bastante sensível, eu compreendo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Trata-se do artigo 6º, olha, é isso aqui. Eu vou tirar o destaque para que vocês consigam ler, né, naturalmente. Talvez seja melhor também aumentar um pouquinho. Artigo 6º, seu parágrafo. Na verdade, hoje em dia, o papel da comissão eleitoral ficou bastante reduzido, porque a votação é eletrônica. Então, a comissão eleitoral tem um papel mais administrativo de dar início ao processo de votação, de legitimar. Não, eu concordo com você. Eu não sei dizer por que essa representação discente foi suprimida daqui. Mas o fato é que nós estamos tentando, nos sentimos obrigados. A gente pode fazer alguma coisa, vamos dizer assim, paliativa, que é sugerir que os alunos indiquem um fiscal. Oi?
fiscal. Mas isso já pode ter, Alguém- gente, porque vai ter apuração. Uma equipe decente de acompanhamento do processo eleitoral. E a gente aceita que essa comissão de acompanhamento dos alunos participe das etapas, assista tudo, veja como o que está acontecendo, quando e onde. Oi. Primeiro que isso, para quem faz a eleição, né, é você colocar a lista dentro do formato lá, alguém tem que ser a lista, por isso que é funcionário e professor. E eu acho que uma outra coisa que talvez tenha sido levada em conta, quando você coloca aluno, você tem que encontrar aluno. E pelo que a Luciana me comentou aqui, é super difícil encontrar aluno que esteja na comissão. Então talvez isso tenha sido uma forma do gabinete ter tirado, mas isso não, sabe, diz que você não pode acompanhar, inclusive porque no dia da votação, você já não tem mais a mesa para ficar, então não é mais uma coisa que você fique. Isso também, eu lembro que o pessoal do DCR reclamou sobre isso, mas já não tem mais a mesa. Então você pode acompanhar no ato, né, de quando você vai ver, escrever a ata e tudo mais. Então, não, mas eu vou fazer essa sugestão. Os alunos poderiam indicar uma comissão de acompanhamento formada por alunos, e aí todas as vezes que a comissão eleitoral fosse se reunir, ela convidaria os alunos. Ela vai se reunir para discutir alguma coisa, ela convida. Ela vai se reunir para abrir a votação. Abrir a votação agora é, sei lá, apertar uma tecla no computador dizendo começou a contar. Ela convida. Todos os atos relacionados à eleição poderiam, em todos os atos, ele poderia convidar uma representação dos alunos, uma comissão que os alunos nomearam. Então, o meu ponto maior é justamente essa coisa que está sendo toda vez imposta. Porque é uma coisa que a gente não foi discutida, eu não sei qual é o motivo disso ter acontecido, eu posso até entender a parte de não ter alunos e tudo mais, mas uma coisa é não ter negócio, mas ter a possibilidade. Isso já é uma coisa muito diferente. Porque quem sabe comece a ter mais gente e tudo mais, é o que é a nossa proposta como da base lá dos alunos e tudo mais, aumentar a quantidade de alunos envolvidos nessa parte engajada do instituto mesmo e tudo mais. E eu fico muito triste dessas coisas serem jogadas sem nenhuma explicação e tudo mais. É quase como vocês reclamando sobre o GT. Tem coisas muito impostas, não democráticas e que a gente não tem voz sobre isso. Eu acho que essa parte que você falou sobre acompanhamento já seria suficiente, até porque isso é alguma coisa muito mais burocrática, mas o meu questionamento era só mesmo para entender o motivo de ter acontecido isso. Não sei te dizer, realmente não sei. Quando é uma resolução GR, isso chega para a gente como um pacote dizendo assim, olha, está aqui uma resolução, cumpra. Aí eu posso sugerir uma proposta para pedir um esclarecimento sobre o ensino? Pode. Você não vai ter uma senha temporária para participar de uma comissão judiciária durante o processo final temporário. Entendeu? Tá, então isso aí é um problema que começou por causa da votação online. Isso é um problema que começou então por causa da votação online. E se hierarquia, Felipe? Não dá para dar abertura para todos os eu não consegui ouvir. Você está... Você falou do processo eletrônico. É necessário uma matrícula estadual para você operar dentro do sistema eletrônico. Precisa de servidores com matrícula, e alunos não têm. Então você não tem como gerar uma senha para uma comissão formada por alunos que seja uma senha temporária, onde ele acessa o bloco de votação daquele e depois não acessa o outro. Eu acho que é por isso excluído. Mas de qualquer forma, assegurar aos alunos o direito de acompanhar, ainda que ele não seja o responsável por inserir alguma coisa ali, apertar o botão. É só isso que eu ia falar. Acho que numa comissão eleitoral, quando se tiver no departamento, salvo engano, quem tinha senha que entrava no sistema, etc e tal, era o Samuel. Era só um, né? Aí acho que a última vez a gente resolveu fazer com dois, para poder um meio que controlar o outro e tal. Mas não é todo mundo da comissão. Então, como não é todo mundo da comissão, a gente não consegue justificar completamente. Eu concordo com os alunos. Sei lá, soa mal. É estranho. Você não quer então redigir alguma coisa
e aí depois encaminhar. A gente vai ter uma congregação sobre o que? Então, Só precisa ver o que é esse artigo 5º do parágrafo 1º da resolução do Basicamente diz, olha, a comissão, quando é chamada, é composta de professores e funcionários. Então, existe a possibilidade de ter uma... Não, essa é uma coisa mais... Bom, eu desisti. Bom, de qualquer forma, Lídia, eu acho que vale a pena. Redige um texto, aí a gente encaminha isso depois para o gabinete do reitor. Quem sabe, eu acho que os alunos, talvez, eu concordo com o Fabrício, vai ter que ter alguém que faça esse papel. E aí, talvez, os alunos não sejam a pessoa responsável, mas como disse o Paulo, são no mínimo 2 da comissão que fazem isso. Os outros são pessoas que estão ali acompanhando o processo. Mas você queria fazer um comentário? A proposta que você falou para redigir é para a próxima congregação ou eu só enviar um e-mail para você e você encaminha lá para... Você pode só enviar um e-mail para mim que eu enviar para você. Só enviar um e-mail. Ok, mais alguma dúvida, gente? Se não temos dúvidas, eu vou colocar em votação as 3 propostas em bloco. Tá ok? Então, os favoráveis à aprovação das novas normas eleitorais para a congregação, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Ok. Senhores, peço desculpas a vocês pela bagunça, agradeço a presença e até quinta-feira de semana.